Olá, estudante! Seja bem-vindo à aula de Políticas, Gestão e Legislação Educacional. Nesta aula, abordaremos sobre um capítulo fundamental da história educacional amazônica, o movimento dos seringueiros e sua luta pela educação. Vocês conhecem a história de Chico Mendes? Sabiam que, além de líder ambiental, ele foi um dos grandes defensores da educação popular na floresta? Durante as décadas de 1970 a 2000, enquanto o Brasil vivia grandes transformações políticas, na Amazônia, os seringueiros construíam um modelo educacional próprio, desafiando as estruturas de poder estabelecidas. Esta aula revelará como movimentos sociais podem influenciar políticas públicas educacionais, transformando a ausência do Estado em oportunidade de inovação pedagógica. Preparem-se para compreender como a luta pela borracha se transformou em luta por conhecimento. O contexto histórico-político das décadas de 1970 a 1980 foi marcado pela ditadura militar e seus grandes projetos desenvolvimentistas na Amazônia. Enquanto o governo promovia a ocupação através de rodovias como a Transamazônica, os seringueiros organizavam-se em sindicatos rurais apoiados pelas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Chico Mendes, Wilson Pinheiro e outros líderes perceberam que a educação era fundamental para fortalecer a resistência. Assim nasceram as primeiras escolas da floresta, onde o currículo incluía não apenas alfabetização, mas também conhecimentos sobre direitos trabalhistas, organização sindical e manejo sustentável da floresta. As relações de poder neste período eram complexas. De um lado, seringalistas e o Estado desenvolvimentista. Do outro, seringueiros, indígenas e pequenos agricultores. A educação tornou-se campo de disputa política. As escolas da floresta desafiavam o modelo tradicional ao propor uma pedagogia contextualizada, onde aprender a ler significava decifrar contratos de aviamento, calcular a produção de borracha e escrever cartas denunciando violações de direitos. Paulo Freire foi grande inspiração. A alfabetização como ato político de libertação ganhou contornos amazônicos únicos. O legado deste movimento é visível nas políticas educacionais atuais. A luta dos seringueiros influenciou a criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, as diretrizes para a educação do campo e as políticas específicas para populações tradicionais. A Constituição de 1988 incorporou princípios defendidos pelo movimento, reconhecendo o direito à educação contextualizada. Este exemplo amazônico demonstra como atores sociais organizados podem transformar o campo político educacional, criando alternativas pedagógicas que depois se tornam políticas públicas oficiais. Ao estudarmos o movimento dos seringueiros e as escolas da floresta, compreendemos que as políticas educacionais não surgem apenas de gabinetes governamentais, mas também da luta e organização popular. A experiência amazônica nos ensina que educação é ato político e que comunidades organizadas podem criar modelos pedagógicos inovadores mesmo diante da ausência estatal. Os aspectos históricos e sociopolíticos que analisamos revelam como as relações de poder influenciam a estrutura educacional, mas também como essa estrutura pode ser transformada pela ação coletiva. Reflitam: quais movimentos sociais contemporâneos em nossa região continuam influenciando as políticas educacionais? Como podemos, enquanto futuros pedagogos, contribuir para uma educação que dialogue com as realidades locais? Bons estudos! Universidade Newton Lins, nossa missão é educar a Amazônia.